Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, e vamos ler a partir do verso número 3. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, e a partir do verso de número 3. Nessa noite feliz, esse santo lugar, glória a Deus, glória a Deus, de novo com alegria. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, glória a Deus, glória a Deus. 1 Samuel capítulo 7 e o verso de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos convertervos ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Deixa a Bíblia aberta, olha um pouquinho para mim. Deus está usando a boca do profeta Samuel para falar com a nação, para falar com o povo escolhido, para falar para um povo que vive debaixo da promessa, para falar de um povo que conhece Deus de uma forma tremenda e maravilhosa, mas por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa deles terem se afastado de Deus, eles estão vivendo aqui mais ou menos 20 anos debaixo de uma maldição. E Deus ouvindo o clamor, Deus vendo a situação do teu povo, Deus manda o profeta Samuel. Samuel chama toda a nação de Israel, fala: olha, Deus me trouxe a esse lugar, dizendo a vocês que se vocês se converterem, se vocês se libertarem, Deus vai trazer a vitória de novo ao seu povo. Irmãos, quando a gente entra na história, como que uma pessoa consegue viver 20 anos afastado de Deus? Como que uma pessoa consegue viver 20 anos debaixo de maldição, debaixo de coisas que não dão certo, debaixo de coisas que só dão errado? Quando Deus tinha dado a direção ao povo de Israel, automaticamente a nação, os filisteus, se levantaram contra Israel. Israel deixou-se consumir. Israel deixou os filisteus entrarem dentro dos seus corações e tirarem a verdadeira adoração a Deus. Quando os filisteus começaram a se agregar, quando os filisteus começaram a chegar perto da nação, do povo de Israel, a história diz que os filisteus chegaram querendo ser amigos. A ideia dos filisteus era entrar dentro de Israel, tirar a adoração a Deus e colocar a adoração aos deuses filisteus, que é o Deus Baal. Então a Bíblia diz que Israel não vigiou. A Bíblia diz que Israel não deu ouvido àquilo que Deus falava. A Bíblia diz que Israel, eles não mais prestavam atenção naquilo que Deus falava. E com o tempo passando, os filisteus entraram dentro de Israel. E além de entrar dentro de Israel, além de conseguir dominar Israel, a Bíblia diz que os filisteus deixaram a nação de Israel como escravos. Irmãos, é só para vocês entenderem, o mais fraco
que eram os filisteus, conseguiram vencer os mais fortes, que era a nação de Israel. E a Bíblia diz que eles ficaram 20 anos se consumindo, 20 anos debaixo de maldição. Olha, irmãos, a história ela é tão sinistra, que a história diz que os homens filisteus, os inimigos do povo de Deus, eles estavam juntos dentro das famílias do povo de Israel. Os homens filisteus, eles possuíam as mulheres de Israel. Os homens de Israel não tinham nem mais poder, não tinha mais nem autoridade, não tinha ânimo, não tinha alegria. Os homens de Israel chegaram a uma situação que eles aceitaram tudo do inimigo. Eles estavam vivendo uma vida pior do que escravo, meus irmãos. Eles não tinham mais o que comer, eles não tinham mais o que beber, eles mendigavam, eles não tinham mais saúde. Mas tudo isso não foi porque Deus se afastou, foi porque eles se afastaram de Deus. Quando o inimigo, quando os filisteus entraram em Israel, irmãos, eles dominaram, e os filisteus eram a minoria. Mas a Bíblia diz que aqui no versículo 3, Deus levanta o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel, ele entra dentro de Israel, quando o profeta, esse homem de Deus, ele entra dentro de Israel, a Bíblia diz que a nação, os homens de Israel, ficaram contentes com a presença do profeta. Os homens de Israel, as famílias de Israel, ficaram contentes com a presença daquele homem, porque na mente dele, eles imaginavam que primeiramente Deus iria agir em favor deles. Mas naquele momento, o profeta usado por Deus, ele diz assim: olha, primeiramente, para vocês verem a mão de Deus agir, primeiro vocês têm que se converter, primeiro vocês têm que se libertar, primeiro vocês têm que parar de ficar adorando a deuses estranhos. Vocês sabem fazer o certo, mas mesmo assim vocês fazem o errado. Primeiramente vocês têm que fazer a parte de vocês, para que vocês vejam a parte de Deus atuar em suas vidas. E o profeta Samuel, ele disse aqui, irmãos, o que a gente acabou de ler: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. O que é a verdadeira conversão? A verdadeira conversão é aquilo que você tira da sua vida tudo que está te afastando de Deus. A verdadeira conversão, você vai tirar da tua vida tudo aquilo que você sabe que afasta de Deus. Quando o profeta disse: olha, vocês precisam se converter, o profeta está dizendo: olha, primeiro vocês precisam ter atitude, porque depois que nós tivermos atitude, Deus vai ter uma ação sobrenatural na nossa vida. Deus está dizendo ao profeta: não adianta você falar que você quer se libertar daquilo, mas você vive com aquilo na mão, você vive com aquilo no bolso, ou você vive naquele ambiente, ou você vive naquele lugar que só te leva a essa destruição. Deus está dizendo: a conversão é você entender que aquilo está te destruindo, aquilo está matando você, aquilo está destruindo a tua casa, aquilo destrói a tua família, aquilo destrói a sua saúde, aquilo está te afastando de Deus. Então a gente precisa começar a entender: Senhor, eu quero me afastar, Senhor, eu quero me desviar. Quando a gente começa a ter atitude que você não consiga fazer, Deus entra com uma ação sobrenatural e começa a te dar força, e começa a fazer milagre na tua vida, e começa a operar na tua vida. Quanto menos você espera, meu irmão, tudo que te afastava de Deus já não faz parte mais da sua vida, em nome do Senhor Jesus. São as nossas escolhas. Quando os filisteus entraram dentro de Israel, eles trouxeram idolatria, eles trouxeram imagens. Irmãos, imagina, dentro da casa de um judeu tinha uma imagem para ele adorar. Imagina a situação que chegou essa nação, da influência do inimigo, da influência dos filisteus. Irmãos, eu digo e não vou errar no que eu for falar. O irmão acabou de louvar aqui no começo do culto
que nós somos preciosos para Deus. Deus não trouxe você no mundo para você viver de capacho de Satanás. Deus não trouxe você no mundo para ter uma vida frustrada, para ter uma vida deprimida. Deus não trouxe você no mundo para andar de cabeça baixa, meu irmão. Tudo isso que tem acontecido é a ação do inimigo nas nossas vidas, é a ação do inimigo que está acontecendo na vida do ser humano. Pastor, mas eu não convidei o inimigo. Não, ele não precisa de convite, ele entra porque ele é enxerido, meu irmão. O inimigo, ele não precisa ser convidado. Quando ele vê uma porta, uma brecha, ele entra, meu irmão, e escraviza a pessoa. A nação de Israel era um povo que conhecia Deus, mas idolatrava Baal. A nação de Israel era um povo que conhecia Deus, mas perderam o temor, perderam a adoração. E Deus manda o profeta e fala assim: olha, vocês precisam se converter ao Senhor. E depois que se converter, você precisa tirar os deuses estranhos e preparai o vosso coração, servi a Ele só, e o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Deus está dizendo assim: não é somente mostrar, não é somente falar que está arrependido. As suas ações, as suas atitudes precisam demonstrar que realmente você quer mudar. Precisa demonstrar que realmente você está disposto a caminhar um caminho diferente. Não adianta a gente falar: não, mas eu vou conseguir, sendo que a gente não procura, sendo que a gente não evita, sendo que a gente não procura as situações que nos levam a afastar de Deus. Quando Deus estava dizendo aqui: olha, não adianta você somente falar, mas você precisa fazer algo que demonstre realmente que você quer ter uma nova vida. Quem está me entendendo, meus irmãos? Quando nós temos a vontade, e eu vou dizer uma verdade, na maioria das vezes nós sozinhos não conseguimos, mas quando nós abrimos o nosso coração e pedimos: Senhor, me ajuda a libertar de tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, me ajuda a libertar de tudo aquilo que me traz tristeza, de tudo aquilo que me traz depressão. Senhor, me ajuda a libertar de tudo aquilo que faz mal à minha vida. Irmão, sem você saber ou perceber, Deus começa a operar na sua vida. Deus começa a trabalhar na sua vida. Momentos da sua vida aonde você iria cair, aonde você iria ter uma recaída, a mão de Deus poderosa está lá te sustentando e te segurando, dizendo assim: a partir de hoje você não está sozinho, a partir de hoje você não está sozinha, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu estou no controle dessa situação. Deus está dizendo assim: eu te coloco de pé na noite de hoje, para que você não tenha uma vida mais para andar prostrado. E Deus trouxe o profeta. Quando o profeta entrou dentro de Israel, o povo parou e começou a ouvir. E o versículo 4 está escrito assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só o Senhor. Quando o povo ouviu o que o profeta estava dizendo, irmãos, nesse momento você só tem dois caminhos: ou você crê, ou você continua do jeito que está. Ou você crê para que Deus mude a história da sua vida, para que Deus te abençoe, para que Deus prospere na sua vida, ou vai continuar do jeito que está. Pastor, mas o ano de 2020 vai ser um ano diferente. Não, vai ser o mesmo ano. O que precisa ser diferente são as nossas atitudes, são as nossas ações que precisa ser diferente para que nós venhamos atrair a atenção de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa que a nação fez: tirou, a Bíblia diz, os Balaíns, que são as imagens, e os Astarotes, que eram as imagens, e falaram assim: olha, a partir de hoje, por mais que nós estejamos vivendo na miséria, por mais que nós chegamos no fundo do poço,
mas a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Da mesma forma que eu entrei, Deus vai me tirar dessa situação. Da mesma forma que eu caí, Deus vai me levantar. Da mesma forma que eu estou nesse lugar, Deus vai entrar com providência para que eu saia dessa situação, porque eu estou entendendo que Deus tem o melhor para mim aqui nessa vida. Eu estou entendendo que Deus tem um ano 2021 abençoado para mim, mas para que eu venha tomar posse, eu preciso me converter, eu preciso ter ações que realmente demonstram que a minha vida, eu sou 100% dependente de Deus. Versículo 5. Disse mais Samuel: congregai-vos a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Samuel disse assim: olha, vamos fazer assim. Primeiro passo que nós temos que fazer, qual é, Samuel? Vamos orar. Não vamos discutir, não vamos sair correndo, não vamos falar ou fazer nada, vamos orar. Porque a partir do momento que a gente começa a orar, Deus entra na direção da nossa vida, meu irmão. A partir do momento que a gente ora, a partir do momento que você fala: Senhor, eu quero me afastar de tudo que tem me afastado de Ti, irmão, Deus começa a ser o seu escudo, Deus começa a ser o seu bloqueio, Deus começa a te sustentar, Deus começa a prosperar na sua vida, Deus começa a trabalhar no seu coração. Enquanto você menos espera, o caminho que estava fechado, Deus ele começa a abrir. Lugar onde não tinha portas, Deus ele começa a abrir portas. E aonde você tinha momentos de tristeza, você vai ter momentos de alegria, porque Deus entrou com providência na sua vida. Eu quero profetizar nessa noite: Deus não vai providenciar apenas a sua vida, Deus vai providenciar a sua casa, a sua família. Deus vai providenciar também aqueles que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Samuel disse assim: vamos ficar aqui em Mispa e vamos orar. Por que, irmãos, que Samuel pediu para eles ficarem no lugar aonde tinha declarado derrota, aonde os filisteus tinham envergonhado a nação de Israel? De repente alguém disse para Samuel: Samuel, vamos fazer assim, vamos orar lá em Jerusalém, vamos orar lá em Judá, vamos orar em Israel. Samuel: não, vamos orar no lugar aonde vocês forem envergonhados. O que eu estou aprendendo com isso? Deus vai te levantar no lugar aonde você caiu, meu irmão. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? De repente, essa semana na sua casa, você teve momentos de tristeza, você teve momentos de desânimo. De repente a sua casa, nessa semana, houve momentos que você tem vontade de sair para não voltar mais. Mas Deus está dizendo, Ele vai dar a vitória para você. É dentro da sua casa, Deus vai dar a vitória para você. É na sua família, aonde o inimigo tem te envergonhado, aonde o inimigo tem te frustrado, aonde o inimigo tem entristecido o seu coração. Se prepara, meu irmão, eu quero ser profeta de Deus. Deus vai liberar uma bênção sobre a sua vida, e Ele vai te exaltar, e Ele vai te honrar aonde o inimigo te envergonhou, em nome do Senhor Jesus. De repente alguém disse assim: mas você não é crente, você não é isso, não é aquilo. Samuel, vem cá, vamos orar lá aonde os filisteus te envergonharam. Vamos orar lá aonde vocês perderam, aonde vocês foram envergonhados, aonde vocês foram caluniados. Vamos orar no lugar aonde o inimigo afrontou vocês. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o povo falou: amém, profeta. Vamos orar porque nós sabemos que Deus está falando na tua boca. Versículo 6: e congregaram-se em Mispa. O que é congregar? Congregar quer dizer o quê? Que o povo ouviu o que o Samuel estava dizendo e não tiveram dúvida. Eles tomaram posse, eles acreditaram. Eles disseram assim: o que esse homem está dizendo é a voz de Deus, e nós vamos crer naquilo que Deus está fazendo, porque Deus disse que vai pelejar, Deus disse que vai dar vitória. Nós acreditamos naquilo que Deus está falando.
Versículo 6: e congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Era um costume dos filhos de Israel pegar a água e jogar a água no chão, que era um sinal de arrependimento. Era uma demonstração, é o que Deus estava dizendo: olha, eu não quero somente que vocês falem, mas eu quero que vocês tenham atitudes que mostrem que realmente vocês estão arrependidos. Então os filhos de Israel começaram a jogar água como um sinal de um verdadeiro arrependimento, meus irmãos. E eles estavam lá, aonde eles foram envergonhados, aonde eles foram humilhados, em Mispa. E Deus disse a Samuel: leva o meu povo no lugar aonde eles forem envergonhados, porque aonde eles forem envergonhados, eu vou exaltar o meu povo na frente dos inimigos. Versículo número 7: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Irmãos, olha a situação. Eles estavam congregados em Mispa, eles estavam orando. Os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, eles estavam orando. A Bíblia diz que os filisteus se armaram com os seus maiorais. Com o quê? Com a elite do exército filisteu. Eles falaram assim: vamos lá e vamos dar cabo agora de Israel, vamos matar os homens, vamos acabar com essa nação, que 20 anos de humilhação eles ainda não aprenderam. Quando o povo de Israel, que estava em Mispa, ouviu que os filisteus subiam ao encontro dele, irmãos, o povo de Israel tremeu e temeu de medo. Como assim, pastor? Porque é da natureza humana ter medo. Mas eles tiveram medo, mas não pararam de orar. Eles tiveram medo, mas não pararam de adorar. Irmão, eu quero dizer, você pode ter medo, mas você não pode se afastar de Deus. Você pode ter medo, mas você não pode parar de orar. Você pode ter medo, mas não pode parar de adorar a Deus, meu irmão, porque Deus está no controle dessa situação. Deus está no controle dessa vida, meu irmão. A oração não pode, irmão, cessar diante da dificuldade. É a dificuldade que tem que cessar diante da oração. Quem está me entendendo, diga amém. Eles ficaram com medo, mas eles continuaram orando. Eles ficaram com medo, mas eles continuaram louvando a Deus. Versículo número 8: por isso disse os filhos de Israel a Samuel. A nação de Israel está assim falando para o profeta: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Irmãos, Israel queria sair debaixo da maldição. Israel não queria ser mais escravo. Quando eles entendiam, quando eles entenderam que eles mesmos não podiam, eles buscaram a ajuda do profeta e falaram assim: profeta, continua intercedendo por nós, continua orando por nós, continua clamando por nós, porque eu não quero ser escravo, eu não quero viver debaixo de maldição, eu não quero ter uma vida medíocre, eu não quero ter uma vida triste, eu não quero ter uma vida frustrada. Eles disseram: profeta, continua orando por nós, porque nós não queremos voltar para trás. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, você não está sozinho na noite de hoje. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa situação. Tem a mão forte e poderosa de Deus que está sobre você. Tem a mão forte e poderosa de Deus que está dizendo: eu estou no controle dessa situação. Eu estou no controle dessa situação. Eu estou no controle dessa situação. Deus
Senhor Jesus. Glória a Deus. E o profeta continuou assim, versículo 9: Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Quem já falou com Deus hoje aqui nesse lugar? Glória a Deus. No começo dessa mensagem, eu pedi para todos orar e falar com Deus. Quem orou e falou com Deus? Vou falar um mistério para vocês aqui, que Deus falou comigo na madrugada. Sabe por que a gente pede para os irmãos levantar a mão? Porque a sua mão estendida é um para-raio de bênção. Quando você levanta a mão, você toma posse das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando você levanta a mão, você está dizendo assim: eu estou tomando posse, eu estou pegando o meu milagre. Então, da mesma forma que o povo pediu a Samuel para orar, da mesma forma que eu pedi para os irmãos para orar, Samuel disse assim: fica tranquilo, Deus ouviu a sua oração. Fica tranquilo, Deus ouviu o seu clamor. Fica tranquilo que tem providência de Deus na sua vida, tem providência de Deus na sua casa, tem providência de Deus na sua vida. Fica tranquilo, uma nova história Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 9, só o finalzinho. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Olha só, irmãos, eles estavam num campo chamado Misca. Os filisteus chegaram lá para emboscar a nação de Israel. Só que os filisteus esqueceram que a nação de Israel se converteu e trouxe a presença de Deus para a vida deles. Irmãos, está tão fácil mudar a história da sua vida. Está tão fácil Deus entrar com providência, meus irmãos. Está mais fácil do que você pensa. Está mais fácil do que você imagina. Quando os filisteus subiram, todos eles armados, para querer emboscar a nação, para querer emboscar os homens de Israel, a Bíblia diz que o profeta Samuel estava oferecendo ali um holocausto a Deus. Só que o profeta Samuel já tinha dito: Deus vai dar livramento a vocês. O profeta já tinha dito: Deus ouviu a oração de vocês. Irmão, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida. Tem livramento de Deus na sua vida, tem livramento de Deus na sua casa, tem livramento de Deus na sua família. Irmão, eu quero ser profeta de Deus. A sua oração foi ouvida e tem resposta de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz que Samuel estava preparando o holocausto, que os filisteus subiram com a espada para chegar lá e dar cabo na vida dos homens de Israel, aí vem o plano de Deus na vida daquele que crê. Está escrito assim: e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Irmão, sabe o que aconteceu naquele dia? Só para vocês entenderem o que é Deus. Pensa num dia claro, céu azul, um sol escaldante. Pensa num dia assim, quando os filisteus subiram com a espada para matar os filhos de Israel. O profeta tinha dito: olha, Deus está com providência, Deus está com providência. De repente, naquele sol escaldante, de repente, naquele céu azul, não tinha uma nuvem, não tinha nada. Mas quando os filisteus subiram, que eles chegaram perto dos filhos de Israel, a Bíblia diz que o tempo mudou de tal forma. Quem tem presenciado essas chuvas que tem caído à tarde? A Bíblia diz que o tempo, presbítero, mudou de tal forma, com raios, trovões, e escureceu o céu de tal forma que os filisteus olharam para o alto, meu irmão, e da mesma perna que eles vieram, eles voltaram correndo, dizendo: Deus está no controle dessa nação, Deus está no controle
meu irmão. Deus vai prover, Deus vai trazer um milagre, Deus vai te abençoar no momento que você menos espera, no momento que você menos entenda, aonde Deus vai operar um milagre na sua vida. Vou ler de novo o versículo 10, quase no finalzinho. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo, não sobre os filhos de Israel, mas sobre os filisteus, e os confundiram de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Irmãos, quem vivia oprimido tomou uma coragem, que essa coragem não é uma coragem humana, é uma coragem que vem de Deus. Aqueles que viviam oprimidos, aqueles que viviam humilhados, aqueles que eram rejeitados, depois que eles entenderam o que é agir de Deus, eles tomaram uma coragem sobre-humana, e os filhos de Israel é o que estava correndo atrás dos filisteus. Irmãos, Deus vai dar a vitória para você. Irmãos, Deus vai dar a vitória para você, irmão. Vou repetir, Deus vai dar a vitória para você, meu irmão. Começa a encorajar, começa a ter coragem, porque maior vai ser Deus na sua vida do que todas essas situações adversas que tem te afrontado. Versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs ela em Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O lugar onde era de humilhação, Deus trouxe honra. O lugar onde eles eram tristes, Deus trouxe alegria. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas Deus vai te abençoar, meu irmão. Você não vai precisar sair de onde você está, você não vai precisar mudar, você não vai precisar sair. Deus vai te abençoar aonde você está, em nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos. Presta bem atenção. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel. Portanto, foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Irmãos, Deus não quer ter um relacionamento só com você agora. Deus quer para sua casa, quer dar na sua família, quer entrar no seu trabalho. Deus quer dar vitória em todas as áreas da sua vida. Eu não sei se vocês prestaram atenção naquilo que a missionária falou no começo sobre restituição. Quem ouviu o que ela falou sobre restituição aqui no começo? Quem ouviu o que ela falou? Deus tem muito mais para fazer do que você pensa, do que você imagina. Além de Deus restituir a honra, além de Deus restituir a vitória, além de Deus instituir a vontade e a coragem, olha o que Deus fez ainda no versículo 14: e as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhe restituídas. Irmão, Deus está dizendo assim: aquilo que foi levado, o diabo vai ter que devolver em nome do Senhor Jesus. Poucos entenderam ainda. Aquilo que o inimigo levou da sua vida, Satanás ele vai ter que devolver em nome do Senhor Jesus. As cidades que os filisteus tinham conquistados, as cidades que eram de Israel, eles devolveram tudo para Israel. Por quê? Porque eles entenderam que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Para mim finalizar, e as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus territórios. Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz em Israel entre os amorreus. Irmãos, Deus está dizendo: você vai ter paz. Deus está dizendo: você vai ter paz.
você vai ter paz, você vai ter vitória, você vai ter honra, você vai ter restituição, e Deus vai entrar com paz em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Samuel colocou uma pedra, e essa pedra é um monumento que diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. O que Deus pediu para o seu povo? Se com o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Deus não está pedindo mais nada, é uma transformação de dentro para fora. Se você falar com Deus e pedir para Deus: Senhor, me ajude, irmão, tem uma mão forte sobre a sua vida que vai te ajudar nos momentos difíceis, em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos.